Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler os versos de 1 a 11, de 1 a 12, perdão, o mesmo texto que lemos domingo passado. Hoje eu quero concluir então a pregação desse texto. Marcos 10, de 1 a 12. Diz assim então a palavra do Senhor. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação de Deus, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, dá-nos tua graça bendita de podermos meditar na sua palavra, ela que é poderosa, como diz teu servo, o autor aos Hebreus, é uma espada de dois gumes que penetra no mais íntimo do nosso ser. Por isso, então, Senhor, nessa noite, dá-nos graça a fim de, mais uma vez, compreendermos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, nos instruindo sobre esse assunto tão importante, o assunto do matrimônio, o assunto da relação marido e mulher dentro dessa aliança chamada casamento. Dá-nos, então, Tua bênção, edifica a nossa fé, fortalece a nossa convicção de salvação, nosso amor para com o Senhor e também, ó Deus, nossa certeza do Teu amor para conosco. Seja conosco, dá-nos Tua bênção. Que as minhas fraquezas, meus pecados e falhas não sejam impedimentos para que o Teu povo Te ouça. Tão somente abençoa-nos e instrui-nos segundo o Teu querer bendito. É a nossa súplica em Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos devem lembrar que domingo passado eu iniciei a exposição desse texto e eu disse que o Senhor Jesus ele estava no território que pertencia a Herodes, né? Então ele saiu da Galileia, veio para a Judéia, que é no sul, e talvez por conta disso, por conta de Herodes, foi que os fariseus o experimentaram, perguntando-lhe sobre o divórcio. Porque Herodes havia deixado sua esposa para casar com a sua cunhada, que deixou, logicamente, o seu irmão para casar com ele. Então era um casamento pecaminoso de ambas as partes, por conta da quebra flagrante da lei do Senhor. Eu disse também que os fariseus abordaram o assunto do casamento do fim para o começo. Ao invés de tratar o casamento como um assunto à luz da palavra, eles trataram o casamento do fim para o começo. Por isso que a pergunta não é por que existe divórcio, por exemplo, mas se é possível, se é permitido, se é legal divorciar-se. Então eles partem do fim para o começo. E o Senhor então ensinou que a interpretação correta é do começo para o fim. Primeiro eu vou para a origem do casamento,
para saber quem fez, como é que ele quer que o casamento seja vivido e como de fato chegaremos ao fim. E nesse percurso, do começo até o fim, se houver algum problema, como é que eu lido com tal problema? Então Cristo ensinou que o assunto sobre casamento tem que ser tratado à luz da palavra e não à luz de um caso, não é? Quando você trata à luz de um caso, então você está tratando do fim. Mas quando você olha para as Escrituras para discernir todos os tipos de casamento, então você está indo para o começo e então essa é a interpretação correta. Ela nos guiará, não será um guia verdadeiro para discernir todo tipo de situação que aconteça na face da terra. Eu disse também que o Senhor Jesus Cristo, ao confrontar a pergunta deles, né, quando ele pergunta o que disse Moisés, o Senhor já sabia por que eles estavam fazendo aquilo, e depois o Senhor vai para Gênesis, né, quando ele fala no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Então eu disse que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos fariseus que o divórcio é legal, mas ao mesmo tempo não é legal. Ele é legal porque existe uma brecha, existe uma concessão que a palavra concede, que a palavra permite. Porém, essa concessão só passou a existir por causa do pecado no coração dos homens e, consequentemente, no casamento. Então, existe sim uma concessão para o divórcio, que é exatamente a quebra da aliança, né? Que é o adultério, as relações sexuais ilícitas por parte de quem é casado. Porém, ainda que isso seja legal, ao mesmo tempo não é, porque isso é um testemunho de dureza de coração, de pecado. Isso é algo que é contra aquilo que foi feito pelo Senhor quando ele fez o casamento. E Adão e Eva eram santos e puros, e então puderam viver até a sua queda, experimentar ao máximo a beleza dessa união. Bom, então eu disse isso a fim de mostrar aos irmãos que o melhor remédio quando se trata de casamentos feridos, né, pelo adultério, não é o divórcio, é a reconciliação, porque é o antídoto contra o pecado. É o antídoto que trata, então, dos pecados, é a reconciliação, o perdão, a confissão e a reconciliação. Então, é lícito que a Bíblia permite em uma situação, mas ao mesmo tempo não é, porque essa situação só existe por causa do pecado existente na raça humana. Bom, a segunda parte, então, desse texto, desse sermão, está nos versos de 10 até o verso 12, quando o Senhor despede a multidão e vai para casa. Chegando em casa, os discípulos perguntaram sobre esse assunto. E os discípulos gozavam então dessa possibilidade, né, de conhecer de forma mais profunda. E então o Senhor Jesus Cristo disse: olhe, qualquer homem que repudiar, divorciar-se de sua mulher e casar com outra, ele comete adultério. E qualquer mulher que se divorciar de seu marido comete adultério se ela casar com outro homem. Bom, o verso 11 e 12 de Marcos 10, eles precisam ser lidos e entendidos à luz de Mateus 19. Eu também disse isso, né? Que é o texto correlato a esse. É o texto, então, em que esse mesmo episódio acontece, porém, no texto de Mateus, o texto é mais abrangente em alguns aspectos. E aí no verso 9 de Mateus 19, o Senhor Jesus disse assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por... Então, aqui é onde se encontra uma cláusula de concessão. Não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, você tem estabelecido na Escritura uma cláusula que é a cláusula de exceção. O divórcio nunca foi idealizado por Deus, entretanto, há uma permissão dele por conta do pecado que habita no coração dos homens e certamente, então, é cometido também nos casamentos.
Bom, então dito isso, o Senhor disse aos seus discípulos em Marcos que quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. Então vamos entender isso aqui. O que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer homem que se divorciar de sua mulher, não sendo por esta cláusula de exceção, que é a cláusula do adultério promovido pelo cônjuge, né? Não sendo por esta causa específica, se qualquer homem separar-se de sua mulher e abandoná-la, né? Que é o que configura-se o divórcio, o rompimento e a separação, não sendo por esta questão e casar com outra, ele comete adultério. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte, que quando Jesus disse isso no texto de Marcos, e nós estamos também trazendo o texto de Mateus, que os textos são harmônicos no assunto, a cláusula de exceção sobre, por causa de relações sexuais ilícitas, e isso é a palavra porneia no grego, que é a palavra para fornicação, pornografia, todo tipo de imoralidade sexual. Jesus está dizendo assim, que a única cláusula que permite o divórcio é quando o leito matrimonial é profanado. Só há permissão para o divórcio quando o leito é profanado. Quando aquilo que foi tornado puro por Deus, agora é tornado imundo pelos homens. E isso quando não há possibilidade de remir a situação, quando não há condições de reconciliação. Então, essa é a única exceção em que se dá condição ou permissão para o divórcio. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque alguns intérpretes querem dizer que essa cláusula de exceção, né, das relações sexuais ilícitas, alguns querem dizer que isso era antes do casamento, ou seja, então o cara casa e descobre que a sua esposa não é virgem, ou a mulher descobre que o marido não é virgem. E então essa cláusula está anterior ao matrimônio. Então ela podia, ou ele podia pedir o rompimento, né, da relação, talvez no noivado ou no casamento. Nós não devemos entender assim. Primeiro, porque em Israel, se alguém cometesse sexo antes do casamento, ou ele era apedrejado, ou ele era obrigado a casar com quem ele fez isso. Então, era muito difícil uma pessoa brincar com essa situação. Então, ele está falando da pureza matrimonial, é para não perder o foco. Então, se há impureza trazida para o leito, então quando isso acontece é que se permite esse tipo de cláusula, né? Porque também há uma corrente que é contra o divórcio, então eles procuram se cercar de meios a fim de entender que isso não é algo permitido pela Escritura. Bom, mas por que nós temos que entender assim? Porque o apóstolo Paulo, tratando então sobre a promiscuidade sexual, a fornicação, que é o sexo fora do matrimônio, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, verso de número 15, o apóstolo diz assim, 1 Coríntios 6, 15, ele diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Preste atenção. Eu tomo os membros de Cristo, que é o meu corpo, e os faço os membros de meretriz. Como é que eu tiro membros do meu corpo e coloco para ser membro de meretriz? Você não arranca. Então ele está falando de relação, ele está falando da união, ele está falando do casamento. Então quando o homem ou mulher quebra a aliança matrimonial pelo adultério, o corpo dele, que pertence a Cristo, naquele momento é como se fosse um membro de meretriz, ou seja, um membro que produz a impureza. Então ele diz, absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, a mesma expressão para uma só carne? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, o apóstolo Paulo está mostrando que o casamento, ele é uma união espiritual entre homem e mulher, estabelecida na criação, que tem como seu selo a união carnal ou a união sexual.
Então, a união sexual é o selo da união espiritual entre homem e mulher diante de Deus. Por isso que se a união sexual for feita antes da união espiritual ou fora dessa união espiritual, isso é um adultério, é a quebra do sétimo mandamento, isso é um pecado, isso macula e mancha o leito matrimonial. Por isso que essa é a única exceção permitida na palavra para o divórcio, né? Lógico que tem a outra de 1 Coríntios, que é a deserção, o abandono do lar, mas isso aí eu não vou tratar porque é outra configuração de sociedade e família. Então, essa é a exceção que a palavra permite, né? Que se haja, então, o divórcio, quando o rompimento da santidade da aliança, tanto espiritual quanto física, é promovida por um dos cônjuges. Bom, então, Jesus está mostrando que a base legal para o divórcio e o novo casamento é quando o casamento, essa união espiritual, carnal, não é estabelecida na criação, ela é quebrada. E note que a ênfase bíblica é que os dois são uma só carne. Então, quando há a quebra dessa união, é que aqueles dois que eram uma só carne, não deixou de ser uma só carne. É como se você trouxesse um terceiro corpo para se juntar a esse que era uma só carne. Entende? Então, isso é uma anomalia. É como se você trouxesse uma outra perna para se juntar às duas que você tem. Isso é uma anomalia. Por essa razão, então, é que há uma concessão na Escritura para o divórcio e o novo casamento. A Bíblia não incentiva novos casamentos para os divorciados. A Bíblia incentiva a reconstrução daqueles casamentos feridos pelo adultério. Ela não incentiva novos casamentos. A Bíblia não incentiva o divórcio. Entretanto, uma vez que essa união carnal e essa união espiritual, ela é quebrada quando um dos cônjuges constitui-se em união com um terceiro ser, então há uma possibilidade, há uma concessão que a palavra promove, que a palavra permite para a parte ofendida, né, para a parte que foi ferida nesse pecado. Bom, então, quando se trata de divórcio, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que ele não é idealizado pela Escritura. Ele, na verdade, é uma concessão divina para lidar com o pecado dentro de uma esfera da sociedade chamada casamento. Assim como nós temos concessões, por exemplo, Deus não quer que a pena de morte seja preferida por ninguém. Mas ele estabelece a pena de morte a fim de ressaltar a honra e a glória da vida. Então, o divórcio também é uma concessão por conta do pecado que habita, né, no coração dos homens e que macula, então, o matrimônio, a santa aliança que é feita espiritualmente e carnalmente, né, no selo da união sexual. E tudo isso feito diante do Senhor. Então a primeira coisa que se busca é sempre ter em mente o pecado no divórcio. E nunca o divórcio por si só, que era como os fariseus fizeram, né? Porque quando nós temos diante de nós o pecado, então nós temos uma solução, a cruz. Daí sempre o oferecimento do arrependimento e da restauração, para que aqueles dois que são um, mas que agora feridos, possam voltar a ser apenas um. Então, o remédio para os adultérios são sempre a reconciliação e o perdão, e nunca o divórcio. O divórcio não é da vontade divina, não é? Ele só existe por causa da dureza do coração dos homens. O divórcio, então, foi estabelecido como uma proteção e bem-estar para a vítima inocente do pecado, da dureza de coração e da crueldade do outro cônjuge. Entretanto, todas as vezes que for possível reconciliar,
Todas as vezes que for possível, perdão e reconciliação devem ser preferidos, o perdão e a reconciliação. Então Jesus prossegue e diz, o homem que, veja, ele estava falando o homem que casar, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela, não é? E a mulher que repudiar seu marido também comete adultério contra ela. Mas olhando o texto de Mateus, o Senhor diz em Mateus 19:9, que tanto o homem que peca, não é? Ou que se divorcia da sua mulher por motivos banais, como a mulher divorciada, então ambos não podem casar. Não pode casar. Mateus 19:9 ele diz, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então, se eu me divorcio sem essa cláusula, eu não posso casar, porque se eu casar, eu cometo adultério. E a mulher, se ela casar, ela comete adultério. Ah, mas ela não pediu o divórcio. Pois é, mas não pode. Ah, pastor, é dureza. Não, é a beleza do matrimônio. Por isso, aprenda a casar bem, no caso de quem não casou. O Senhor Jesus está ensinando, e note que no texto de Marcos, que é o que nós estamos expondo, no verso de número 11, ele diz que quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela, ou seja, contra ela, não é? E esse contra aquela pode ser tanto entendida como a nova esposa, que a pessoa tomou, né, em casamento, como também a antiga esposa, a ex-esposa, porque ela ainda mantém-se ligada a ele. Há um vínculo espiritual que não foi desfeito. Por quê? Porque não houve legitimidade para tal separação. Porque a única coisa que legitima é a cláusula de exceção, o adultério de uma das partes. Não havendo isso, não importa qual seja o problema. Hoje o que a gente escuta muito, né? Ah, nós temos incompatibilidade de gênios, gênios, é? Então, querido, é simples. Torne o seu gênio compatível com o do seu cônjuge. Está aí o remédio. Dá para passar até a receita e comprar na farmácia. Não há permissão para divórcio. Não interessa qual seja o problema. Só há permissão, neste caso, da cláusula de exceção. Porque tanto o homem que se divorciar ilicitamente, quanto a mulher que é deixada por ele, ambos não podem casar quando não houver legitimidade de matrimônio, de divórcio, perdão. Porque ele comete adultério tanto com a nova esposa, como ele também comete, ao casar com essa nova esposa, contra ela. Porque a ideia é de uma terceira carne nessa relação espiritual e também carnal que foi estabelecida diante de Deus. Então, o divórcio ilegal impede que os cônjuges, né, ainda que separados, casem-se novamente. O texto de Mateus 5,32 também diz que essa mulher que foi divorciada, está lá em Mateus 5,32, ela não pode casar, porque se ela casar, ela também comete adultério, ainda que ela tenha sido a parte abandonada. Ela não pode casar, porque ela também comete adultério. Então, a ideia que a Bíblia quer nos trazer é que você tem um casal composto de duas pessoas, mas eles se divorciam ilicitamente, e daqui a pouco esse casal já se constitui num casal de 4. Por que é um casal? Porque só tem uma aliança. Então foi agregou um ser com ela e agregou um outro ser com ele. Mas é uma única aliança. Ela não foi desfeita, porque foi desfeita de forma pecaminosa. Então, ao contrair novas núpcias, então ambos cometem adultério. E neste caso, os 4 estão em adultério, porque eles estão numa relação pecaminosa diante do Senhor. Bom, aqui deixe-me fazer uma aplicação para nós. Infelizmente, os homens têm pecado contra Deus, e principalmente nessa área, né, no âmbito jurídico, quando eles ficam criando leis que permitem o divórcio e que permitem práticas
e que permitem dissociações de coisas das quais Deus não permite. Então, Deus vai julgar, muitas pessoas que se acham boas demais serão julgadas por conta dessas intromissões contra a palavra do Senhor, permitindo o que Deus proibiu e proibindo o que Deus permitiu. Gálatas 6, 7, o apóstolo Paulo diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Então o cara pode até achar que está no lucro. Cuidado. Deus vai julgar nesta terra e no porvir. Pois aquilo que o homem semear, isso também o homem ceifará. Então, é importante que os juízes, os magistrados, é importante que os legisladores entendam que suas leis não devem atender necessidades meramente. Elas precisam estar nestas questões de acordo com a Escritura. Não precisa dizer que está na Bíblia. É só entender que o que Deus proibiu, ele não deve legitimar. E o que Deus não proibiu, eles não devem proibir. Porque, caso contrário, o Senhor os visitará severamente. Porque o magistrado, os governantes, foram estabelecidos pelo Senhor como seus ministros. E não como poderes autônomos e que possuem autoexistência. Portanto, ainda que no Brasil exista a permissão legal para alguém se divorciar, isso pouco importa para nós que somos crentes. Eu estou falando para os crentes. Quem não é crente, o problema é dele. Deus vai acertar as contas com ele, então ele que se prepare. Mas eu estou falando para os crentes. Os crentes não podem se pautar pelas leis civis do país quando estas leis confrontam a palavra. Nossa obediência ao Estado vai até o ponto em que nossa obediência a Deus não é ferida. Crente que obedece o Estado, pecando contra Deus, ele pode se preparar. Se ele for crente, Deus vai visitá-lo para ensinar a ele o bom viver. Porque não há poder maior do que o do Senhor. Então, nós não devemos obediência a nenhuma lei ou a nenhum governante quando isto flagrantemente contradizer a palavra do Senhor. Mas na lei brasileira eu posso me divorciar porque não sei o quê. Então, não vá por esse caminho. Se você for crente, não vá por esse caminho. Porque Deus não será zombado por você. Ele vai visitá-lo com juízo. E bote juízo nisso. Então, ainda que a lei permita divórcios e novos casamentos contrários à palavra, os crentes não podem atender a isso. Eles precisam entender que a única permissão para que tal coisa aconteça é quando existe relação sexual ilícita de uma das partes. E, logicamente, quando não for possível, reconciliação, arrependimento e confissão de pecados. Então, no caso do divórcio, ele precisa ser legalmente bíblico para nós que somos crentes e não legalmente jurídico. Para nós que somos crentes, ele tem que ser bíblico. Tá? Ele tem que ser bíblico. Porque só terá direito a um novo casamento a parte inocente. A parte inocente, a que foi ofendida. A parte que provoca o divórcio, no caso da relação sexual ilícita, ele não pode casar de novo. E aqui, meus irmãos, nós temos um pecado que a igreja tem cometido contra Deus. Que as pessoas se divorciam e casam de novo, e tem um monte de pastor que não vê problema. Eu acho incrível como o cara não vê problema num negócio desse. Ou ele não lê a Bíblia, ou ele lê e lê mal, ou ele lê e não crê nela, ou ele deve favores. Tem que ter alguma coisa por trás. Ou então é a maldade imperando no coração. Não existe novo casamento para a parte ofendida. Só existe novo casamento para a parte ofensora, perdão. Só existe novo casamento para a parte ofendida. A parte que ofende não pode casar de novo. Pastor, mas ele casou no civil. O problema é dele. Mas ele quer ficar na igreja. Ele pode ficar aí, no banco, igual o banco. Vai ficar 100 anos aí.
Poxa, coitadinho, uma vez um pastor me disse, Renê, você está criando um pecado imperdoável. Eu disse, não, querido, eu acho que o senhor não sabe nem o que é que significa perdão. Porque perdão é diferente de consequência. A Bíblia diz que Deus perdoa ele se ele se arrepender. Mas se ele casar de novo, ele está cometendo um adultério. Por quê? Porque é a consequência de um pecado anterior. É tão simples. Se eu me dirigir para essa parede e bater a cara nela, vai doer. É a consequência. Mas as pessoas elas querem calar a boca de Deus para deixar os homens falar, para agradar os homens. Inclusive é um assunto que pouco os conselhos se preocupam. Como é que nós vamos fazer para receber um casal que é casado de novo? O conselho tem que tratar disso biblicamente. Como é que você vai receber um casal que casou de novo e o cara não pode casar e casou de novo? Recebe como membro, dá ceia para o cara, para ele, para a mulher, não dá. Ele é cheio de talentos, vai fazer o que com ele? A Bíblia responde essas perguntas. Dá trabalho as respostas. E tem que ter coragem também para poder colocá-las em prática, né? Mas nós não podemos sair recebendo qualquer um que chega, e tal. Não funciona assim não. A casa do Senhor, ela exige ordem e decência. Então, precisamos entender isso. A parte que ofende, caso haja o divórcio, a ruptura, o rompimento, a quebra em definitivo da aliança espiritual e física, não pode casar de novo. A parte que foi ofendida, a parte inocente, esta pode, se assim desejar, casar no Senhor com outra pessoa. Note, por exemplo, que o Senhor Jesus Cristo nos ensina esse padrão quando ele, no verso 3, pergunta aos fariseus. Verso 3, o Senhor Jesus diz assim: eu acredito que Cristo disse as mesmas coisas em casa, mas expandiu elas para os seus discípulos. Então, no verso 3, quando os fariseus perguntaram se é possível repudiar, no verso 2, eles perguntaram se era possível se divorciar. No verso 3, Jesus respondeu dizendo o seguinte: o que vos ordenou Moisés? E aí eles vão dizer, Moisés disse que podia casar e tal. Por que Jesus fez essa pergunta? Porque o que é que vos disse Moisés? De fato, a permissão para o divórcio está em Deuteronômio 21, como nós vimos. 24, como nós vimos. Mas o texto de Gênesis, que é o texto que trata sobre o casamento na origem, também é de Moisés. É da lavra de Moisés. É inspiração divina dada a Moisés. Então o que Jesus está fazendo é exatamente confrontando o coração para saber qual era a motivação. Não, a minha motivação é me divorciar, porque Moisés permitiu. Então Jesus confronta e diz: e o que Moisés falou sobre o casamento e não mais sobre o divórcio? Por isso que Marcos registra para nós, talvez, o resumo dessa conversa em casa de Jesus com os discípulos, dizendo: se você insistir em se divorciar, ou seja, em manter-se duro de coração, você não pode casar de novo. E você ainda arruina a vida dela ou dele, porque ela também não vai poder casar de novo. Então Jesus estava levando, Jesus está trazendo essa ruína ao cubo, para que eles percebam que a gravidade é de permitir, de conceber o pecado no coração, olhando para o divórcio como sendo uma solução. O que Moisés então disse? Jesus pergunta, o que vos ordenou Moisés? Eles automaticamente correram para Deuteronômio 24, mas eles deveriam ter ido para Gênesis 2, os versos de 21 a 25, quando a Escritura nos ensina a origem do matrimônio. E então, em Gênesis 2, eu vou ler rapidinho, diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso,
que há uma relação carnal, uma ligação carnal. Por isso, deixa o homem seu pai e sua mãe, porque o homem, né, filho de pai e mãe, tem uma relação carnal com eles, no sentido biológico. E agora se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam, porque eles não haviam pecado, então viviam em plena santidade e justiça. Havia mútuo respeito e amor entre eles. Bom, note que, quando Jesus diz que vos ordenou Moisés, então Jesus faz um confronto com a declaração de permissão do divórcio, com a declaração de instrução e registro acerca do matrimônio. E o que o Senhor Jesus quer que nós entendamos é isto, que quando Moisés estabeleceu a instituição do casamento, ele estabeleceu na origem de todas as coisas. Ele estabeleceu, ou Deus estabeleceu e ele registrou o casamento exatamente quando tudo começou, na origem. Então, o que o Senhor Jesus quer que eles percebam é que a declaração do casamento na origem é contra o divórcio, que está já bem longe dessa origem e agora já maculado pelo pecado. Então, o Senhor quer que eles percebam que há uma proibição para o divórcio com o relato do casamento. E por esta causa, só é permitido o divórcio quando, em dureza de coração, um dos cônjuges decide pecar contra Deus e contra o seu cônjuge, maculando o leito, trazendo impureza ao leito matrimonial. Então, a questão que o Senhor Jesus coloca é exatamente dizendo a eles que Moisés não se contradiz na sua fala, mas que Moisés estava certo e Deus o permitiu fazer isso porque os homens eram duros de coração. Mas o remédio contra a dureza não é o divórcio, mas é o voltar às origens. É exatamente como Deus estabeleceu o casamento e qual o seu propósito para este casamento. Dessa forma, Jesus está ensinando, dizendo o seguinte, colocando 2 pontos, que ele está numa argumentação com eles para justificar por que o divórcio não é legal, ainda que seja permitido, né? Nós já vimos, é por causa da dureza de coração. E em outras situações, ele coloca os dois cônjuges impossibilitados de novos matrimônios. Então Jesus está fazendo um contraponto e ensinando a eles, dizendo o seguinte, que em Deuteronômio 24, Moisés permite temporariamente o divórcio para os judeus por causa da dureza de seus corações. Mas em Gênesis 2, ele estabelece uma razão eterna para não se divorciar. Para não se divorciar. Então, o divórcio foi uma concessão temporária, mas em Gênesis 2 é uma declaração eterna que proíbe o divórcio. Porque Deus os fez em santidade. Deus os fez em santidade. E então compete a nós não tomar a permissão temporária, mas compete-nos amar e viver a ordem que foi dada na criação, que é de fato a ordem eterna, para que mantenhamos nosso matrimônio como uma árvore plantada junto a fontes de águas. Por esta razão, então, é que o Senhor Jesus, nos versos de 5 em diante, como eu já li e já expus, vai falar que no princípio Deus fez homem e fez mulher, uniu-os em matrimônio. A lei estabelece que o homem deve deixar seu pai e sua mãe e se apegar à sua mulher. E é exatamente esse deixar e esse unir que está dentro, né, que são adornos dessa relação perpétua, dessa relação que deve de fato ser perpétua entre homem e mulher. Por isso que eles não devem se separar, mas juntos devem lutar contra as durezas de seus próprios corações. O resultado, então, dessa união perfeita, espiritual e física diante de Deus, disse o Senhor Jesus, é que 2 pessoas deixam de ser 2 e se tornam um. Tamanha é a intimidade que eles possuem, tanto de corpo quanto de alma.
Pelo menos deve ser assim. Eles devem possuir intimidade de corpo e de alma, já que não são mais duas carnes, mas apenas uma única carne. Aquilo que Deus criou de forma santa e sagrada não pode ser violada pelos homens. Por isso que Jesus disse, o que Deus ajuntou, não queira você separar. O que Deus ajuntou, não queira você separar. Porque o casamento não é uma instituição civil, nem uma invenção dos homens. Na verdade, é uma graça divina dada aos homens. É uma dádiva dada aos homens. É uma instituição religiosa dada por Deus aos homens. Daí o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versos 22 e 23, dizer que o casamento ele é o retrato vivo e em cores da união mística entre o Senhor Jesus Cristo e a igreja. Da união entre o Senhor Jesus Cristo e a igreja. Portanto, irmãos, quando um homem ou uma mulher quer se divorciar do seu cônjuge, é como se ele estivesse tratando o seu cônjuge como se fosse um apêndice da sua vida, ao qual pode ser retirado ao menor sinal de desagrado. E isso, na verdade, é um pensamento mundano trazido pelo diabo. Marido e mulher precisam olhar um para o outro, não mais como dois seres, mas como um único ser. É uma única vida vivida por duas pessoas, é um mistério, na verdade, que é experimentado na terra, em demonstração dessa graça e dessa benevolência do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. Bom, eu quero concluir então, fazendo então algumas aplicações para nós. Esse é um assunto muito vasto e eu vou voltar a ele outras vezes, mas eu quero concluir fazendo algumas aplicações a nós. Primeira delas, o casamento precisa ser tratado como uma obra de Deus. Então, se você é casado e tem problemas, o seu casamento tem que ser tratado como uma obra de Deus. Por isso, os problemas que você tem no casamento precisam ser tratados como problemas dentro de uma obra de Deus. Ou seja, a solução para os seus problemas se encontra na Escritura. Se você for procurar a solução dos seus problemas fora da Escritura, você vai achar soluções, mas nenhuma delas de fato para os seus problemas. Mas todas elas o levarão a novos problemas. É uma obra divina. Então, problemas no casamento são tratados com a palavra do Senhor. Domingo passado, uma irmã disse assim, pastor, mas e se o homem agredir a mulher e tal, ela não tem permissão para se divorciar? Não. No Antigo Testamento, se acontecesse uma agressão de um homem contra uma mulher, ele era morto. Olha que maravilha. A mulher, crente, chegava para o sacerdote e dizia, não, ele está me batendo. Aí os sacerdotes pegavam ele e apedrejavam. É simples. No nosso caso, como é que funciona? Não mata-se mais, mas a mulher que apanha diz para o pastor, para os presbíteros, olha, ele está me batendo. Aí nós vamos lá, aconselha o cara para ele se arrepender e leva ele para a cadeia. Mas ela não quer fazer isso. Muitas vezes ela não quer. Eu vou expor. Expor o quê? Entenda, ou você vive biblicamente ou você vive mundanamente. É por isso que está aí os tribunais cheios com a Lei Maria da Penha. Eu estou falando dos crentes, os descrentes é outra história. Então, não é problema. O problema é que as pessoas preferem ficar com seus pecados, preferem amargar os seus pecados do que se entregar aos cuidados de Cristo. Mas o Senhor já providenciou tudo na palavra, está lá em Mateus 15. O cara pecou contra ela ou ela contra ele. O que é que diz? Diga ao pastor. Nós vamos lá. Aí ele é valente. Eu e o Otávio. Cada um leva um cacetete. Vamos ver se ele é bom na briga. Vai lá, aconselha o cara, continua teimando, disciplina e leva para a cadeia. É simples, funciona assim. Mas os crentes preferem amargar suas lágrimas no seu egoísmo e no seu orgulho,
do que tratar as coisas biblicamente. Pastor, e se ele se arrepender? Melhor ainda. O objetivo é que ele se arrependa. A cadeia é a consequência, não a anulação da consequência. A cadeia é a consequência. Lá ele pode pensar e se arrepender. Quando sair de lá, vocês vão viver felizes para sempre. Não muda em nada. Não muda em nada. Mas prefere tratar o casamento como sendo uma obra mundana. Uma obra mundana. E como se trata de forma mundana, então as soluções também são mundanas. Mas aí sabe o que acontece? Lágrimas após lágrimas. Enquanto o consolo está bem aqui, na Escritura. Então a primeira coisa é que o casamento é uma obra divina. Casamento é uma obra divina. Então, problemas de casamento são tratados à luz da palavra, né? Segunda coisa, para os pais precisam ensinar seus filhos a casarem no Senhor. A igreja tem pecado severamente, que a igreja só trata de casamento quando a pessoa está noiva e vai casar amanhã. Às vezes eu recebo pessoa no gabinete, pastor, eu vou casar amanhã, me dá vontade de dizer assim, rapaz, olha, infelizmente, tome meus pêsames. Porque não sabe de nada, vai entrar num buraco e depois vai ficar chorando e talvez até culpando o Cristo. Por que o Senhor não me advertiu? Bom, só se for doido, né? Porque você tem 66 livros na Bíblia que adverte o caminho e mostra por onde andar e a pessoa ainda não enxerga, então tem problemas. Os pais precisam ensinar sobre casamento. A igreja precisa ensinar sobre casamento. E os pais precisam ensinar os filhos a casarem no Senhor. O que é que significa casar no Senhor, pastor? Significa casar com uma pessoa crente. Não case com um membro de igreja. Casar com um membro de igreja é botar os dois pés num buraco, porque não é só um. Você tem que casar com um crente. Como é que eu sei que ele é crente, pastor? Aí, minha irmã, ou meu irmão, aí nós vamos examinar a alma dele por isso aqui. Aí, engraçado, as pessoas às vezes namoram 2 anos e não falam de um versículo bíblico. Aí depois que casa, quer falar de texto bíblico? Não. Aí tem horas que eu até, não vou dizer não, mas merece sofrer mesmo. Ora, você tem a vida inteira para beijar. Por que vai beijar quando está namorando? Não beija, é pecado beijar no namoro. Porque isso desperta emoções que só devem existir no matrimônio. No namoro tem que se examinar, averiguar, ver se você de fato tem consciência de dividir a vida com aquela pessoa. Rapaz, eu vou passar a vida inteira com esse indivíduo ou com essa indivídua. Será que é o passo certo? Como é que você responde essa pergunta? Examinando. Examina e questiona e conversa e tenta virar a alma pelo avesso. Não. Passa-se 2 anos beijando, aí quando casa, passa-se 60 anos brigando e não beija mais. Aí depois vem dizer que Deus, onde foi que eu errei? Ora, onde? Em tudo. Às vezes, quando eu escuto algumas histórias, eu oro, dá-me graça, no sentido de graça para mim mesmo, para mim não externar a minha raiva, porque nós sofremos muitas vezes porque fazemos pouco caso de Cristo, que deu sua vida na cruz por nós. Então, pais, ensine os seus filhos a casar. Pastor, quando é que eu começo a instruir meu filho sobre casamento? Desde quando ele nascer. Nasceu, você já fala de casamento. Você não vai tirar um dia para falar de casamento. É uma vida inteira de instrução, mostrando que se ele for fiel ao Senhor, se o seu filho amar o Senhor, ele não pode querer compartilhar a vida dele com alguém que odeia o Senhor que ele ama. Entende? Então, falar de casamento é muito mais do que sentar e dizer, vou falar sobre casamento. Casamento é um homem e uma mulher. Não. Existem os aspectos espirituais, a união espiritual deles, que precisa ser tratada. E isso é tratado durante a vida, à medida que nós vamos ensinando. Às vezes eu digo para a Rebeca, olha, você não casa com um indivíduo que não vá poder lhe pastorear, porque senão você que vai pastorear ele. Aí você tem seus filhos para criar, ainda vai ter que criar um marmanjo?
e Provérbios 31, que toda mulher gosta daquele provérbio, mas só que esquece de um versículo, né, que diz, vã é a graça. Aí elas se esquecem do vã é a graça, e se engraça do cara porque tem graça, ou eles com elas porque tem graça. Só que é vão, depois a graça acaba, aí agora você tem que tolerar o seu traste, ou a sua traste, conforme seja. Então, pais, ensinem os seus filhos a casar no Senhor. Casar no Senhor significa duas coisas: casar com um crente, não com um membro de igreja, e casar com a mente de Cristo. Muitos crentes até casam com crentes, mas não têm a mente de Cristo, são mundanos no casamento, a mente é mundana. Então você vai ter problemas, e muitos se divorciam por conta disso. Eu vou casar para ser feliz, isso é do mundo, ninguém casa para ser feliz. Eu vou casar porque eu quero ser amado, isso é do mundo, ninguém casa para ser amado. Eu vou casar porque eu quero ter filhos, ninguém casa para ter filhos. Todas estas coisas estão dentro do matrimônio, mas casa-se para glorificar a Deus numa aliança espiritual que é selada carnalmente, aliança esta que é o símbolo da união de Cristo e a igreja. Você casa para isso. Dentro disso, aí você é amado, você tem filho e piriri pororó. Casou ao contrário disso, esqueça. Vai ter problema e lágrimas para colecionar a rodo. Então tenha a mente de Cristo. Vai casar, pergunte o que é que Cristo entende, qual é a sua vontade sobre matrimônio. Terceira coisa, enquanto nós, como igreja, como crentes, formos dirigidos sobre o assunto do casamento, né? Dirigidos pelas filosofias humanistas do mundo, as psicologias humanistas, os modismos, a internet, enquanto a igreja, os crentes forem dirigidos por isso, no que tange ao casamento, enquanto essas coisas ditarem a forma e como as pessoas devem casar, não espere outra coisa do seu casamento a não ser sofrimento. Não se iluda. Você vai casar com um pecador. E pecador, o que melhor ele sabe fazer é pecar. E ele vai pecar contra quem mais próximo estiver dele, você. Então não se iluda. Se o casamento for dirigido por estes seres, filosofias, psicologias, modernismos, internet, essas coisas todas, prepare-se para chorar. Porque você é pecador e vai casar com um pecador. Ambos, o que de melhor sabem fazer é pecar um contra o outro. Então, sem a cruz de Cristo, que é o cordão dourado para santificar esta união, então, não estranhe, como algumas pessoas dizem, que o casamento delas é um inferno. E é mesmo. E só não é pior porque Deus é bondoso. Mas podia ser pior. Nós precisamos entender que o casamento é algo sério. Deus trata com seriedade e nós não podemos tratar de outra forma. Agora eu quero falar aos nossos filhos, a quem ainda não casou. A Rebeca, o Pedro, o Luca, a Nicole, a Luísa, que ainda vai casar no futuro. Vocês precisam aprender a orar o Júnior, aprendam a orar pelo matrimônio. A Elô, orem pelo matrimônio. Senhor, dá-me graça, me guie em sabedoria na escolha do meu cônjuge. Orem por isso. O casamento é uma instituição religiosa, ele está envolto de uma série de coisas espirituais. Então, orem por isso. Estudem a palavra, não sejam preguiçosos, estudem a palavra sobre esse assunto. Estudem livros teológicos que tratam sobre o matrimônio. A coisa mais importante quando você for casar não é saber o gosto do seu noivo ou da sua noiva, se ele gosta de café ou de chá. Mas é como você vai glorificar a Cristo vivendo com aquele indivíduo. O gosto dele se aprende depois. Saber tudo do outro e não saber nada de Cristo é um abismo que no final dá em mortes. Então, leiam a palavra, orem, comprem livros, pais, comprem livros teológicos.
Pastor, eu não sei que livro comprar, me pergunte, porque também tem uma série de coisas que não presta nem para queimar, que até a fumaça é tóxica, escrita sobre casamento. É sério. Tem uma série de coisas aí que se você for queimar, é melhor queimar um pneu e respirar a fumaça do pneu, porque não presta para nada. São antibíblicos, são contrários a Cristo e são blasfemos, porque ainda usam os textos bíblicos para ratificar suas heresias. Então, não valem nada, nem o papel que foi escrito. Então, temos que comprar coisas boas para instruir corretamente os nossos filhos. Você quer casar bem, você quer viver bem, então, está aqui o manual. Ah, pastor, eu não quero viver bem nem casar bem. Então, pode deixar lá no chão. É simples. Não, eu quero viver bem, eu não quero sofrer para nem cachorro caiu da mudança no casamento. Está aqui o manual. Caso contrário, então, infelizmente, teremos da parte destes muitas histórias tristes para serem colecionadas por conta da desobediência à palavra do Senhor.